Fala aí, rapaziada. Muito bom dia para quem está aqui na Austrália, boa noite para quem está aí no Brasil. Chegando aqui para mais uma live. A live de hoje vai ser show de bola. Vamos falar sobre grana, sobre investimento, sobre uma mentalidade aí mais de investidor e quais são as melhores possibilidades aqui na Austrália. Falaremos também sobre como economizar você sendo estudante de inglês aqui na Austrália e alguns outros pontos, indo fundo aí nesse tema investimento com um cara que foi super recomendado por amigos meus, por pessoas que eu confio. Eu conheço ele também e, portanto, ele já está aqui. Eu vou chamá-lo para a gente já cair para dentro, beleza? É o Investindo na Gringa. Me deem só um segundinho. Vamos lá. Beleza, convite feito, deve estar entrando aí. Sejam bem-vindos. Meu pai tá aí, Marcelino tá aí, Carolina, Juliana, Guilherme, Rafael tá aí. Uma galera bacana, Joana, Stefano, Nicolas. Sejam bem-vindos. Ele deve estar aceitando o convite em alguns segundos. Vamos ver aí. Quais as vantagens de investir na Austrália? Esse é o papo de hoje. Fala aí, Raul. Seja bem-vindo, Fala, cara. Sávio. Bom dia, bom dia. Bom dia, cara. Super frio aqui em Sydney. E eu já vou Caramba. começar perguntando como é que tá o clima em Adelaide. Bom, o que é o super frio? Tá menos de 5 graus ou tá mais de 5 graus aí? Tá mais, tá 11 graus, cara. Aqui tá 4. Putz, caramba. É, Cara, seja hoje... bem-vindo. Obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite. Vai ser muito produtivo aqui para a gente conversar sobre investimento. E o interessante é que essa semana eu fiz uma enquete, compartilhei algum conteúdo no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram aqui sobre dinheiro. Que parece que é um tabu ainda para o brasileiro falar sobre dinheiro. E a gente vai desmistificar esse negócio aqui hoje. Vamos falar um Beleza, pouquinho cara? disso aí. E é legal também a gente falar até a diferença, né, de como o australiano vê o dinheiro, como que o brasileiro vê o dinheiro também em relação a isso. É bem interessante a gente ver. Então, cara, esse negócio de dinheiro brasileiro, acho que a gente tem grandes pessoas que vêm falando nos últimos anos e vem alcançando um número maior de pessoas, né? Então, obviamente, a gente tem alguns ícones, que nem, por exemplo, a Natália Arcuri, temos o Thiago Nigro, que são com milhões de seguidores, 3, 4, 5 milhões de seguidores, o que faz alcançar, né? Então, as redes sociais conseguiram fazer esse alcance sair de uma extremamente pequena parcela da população que tinha acesso a essa educação financeira, né? O que tanto se bate nessa tecla, de que, cara, simplesmente, como é que eu vou fazer uma coisa, principalmente com dinheiro que a gente tem medo, se eu não faço ideia de como é que faz? Eu não faço ideia nenhuma, né? E, bom, tu veio morar na Austrália, já venho morar na Austrália, moro aqui desde 2014. Então, assim, a gente vem pra cá e todas as nossas barreiras mudam, né, cara? Completamente. Sim. Os nossos gastos mudam. Pô, o cara, a grande maioria das pessoas vem com visto de estudante. Então, eu fui estudante internacional aqui por quase 6 anos. Então, assim, pô, tu tem que ali renovar visto. Aí tu não consegue trabalhar em período integral. Só pode trabalhar isso nas férias. Enfim, tem quantas variáveis que impedem a gente, de certa forma, que a gente se bloqueia de que a gente não consegue. A gente não vai conseguir guardar dinheiro, a gente não vai ter dinheiro para renovar o nosso visto, a gente não vai ter dinheiro para poder viajar, para aproveitar. E a gente começa a pensar em um monte de coisa, né? Acho que tu deve escutar isso muito mais do que eu. Mas assim, cara, que doideira. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou investir o dinheiro? Onde que eu invisto? Por que que eu devo investir o dinheiro? Né? E eu acho que o grande ponto quando a gente está morando fora do Brasil, que é a gente rever os nossos passos e a gente rever como que a gente economiza dinheiro. Porque completamente diferente. Imagina, tá no Brasil, sei lá, não consegue pagar o aluguel, muita gente consegue voltar para casa dos pais, né? Ou casa dos avós, ou enfim, de algum familiar por um período. E como é que tu faz isso se tu mora na Austrália? Se tu mora fora do Brasil? Porque às vezes as pessoas não conhecem ninguém. Correto. Existem barreiras reais, né? E existem também barreiras imaginárias que a gente carrega com a gente mesmo. E a gente vai entrar a fundo desse assunto.
Mas, cara, fala um pouquinho de quem é o Raul pra gente, fala um pouquinho também de como é que você começou esse projeto que tá fazendo a maior buzz aí no YouTube, que é o Investindo na Gringa. Fala um pouquinho de como é que foi a concepção dessa ideia. Sim, então, quando eu estava há 5 anos trabalhando na mesma empresa aqui na Austrália, que no caso era uma agência de intercâmbio, e eu decidi que era o meu momento de sair e de trocar os ares e investir em alguns projetos pessoais. Então, como eu tenho essa questão de investimentos há muitos anos, desde que realmente era muito pequeno, de criança, gostava de guardar dinheiro, de investir, de ir aprendendo, eu fui fazendo isso. Então, já faz, digamos que, fazendo seriamente, faz uns 11, 12 anos que eu invisto para mim. E eu pensei, pô, vamos começar a procurar aqui alguém que fale sobre investimentos, no caso, para quem mora fora do país, mas que não seja, por exemplo, aqui da Austrália, um australiano falando. Porque eles têm um universo totalmente diferente, entendeu? A grana que os caras ganham muitas vezes é muito diferente. E eu fui procurar e tudo mais. Encontrei o Alvi, que tu já fez também vídeos com ele, fez parcerias com ele, que é sensacional. O cara entende tudo de imóveis aqui na Austrália. Mas eu pensei, tá, e as outras coisas? O que eu posso fazer? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, né? Fazer uma pesquisa de mercado. Fui pesquisar, ver se já tinha alguém, porque eu não queria ser um cara redundante, queria trazer alguma coisa interessante. E aí eu fui pesquisar, fui ler toda a legislação, porque é bem complexa nesse ponto, mas ela é muito direta, né? Então tem algumas coisas que eu posso falar sobre investimentos, mas eu não posso, por exemplo, dar nenhum conselho de investimentos. Tá? Então, isso é muito importante, porque a Austrália é muito rígida em relação a isso, pode dar até prisão nesse nível, entendeu? Então, é bacana a gente compartilhar esse conhecimento de quem realmente chegou aqui na Austrália, veio com pouca grana para cá, começou a batalhar, a gente começou a trabalhar e passou por muito perrengue aqui. Não tem, todo mundo passa por problemas na Austrália. E foi aí que eu falei, cara, é isso, vou fazer um projeto de desmistificar, digamos, de traduzir como é que funciona para investir aqui na Austrália para pessoas que não sabem nada, absolutamente nada de investimento, e também para pessoas que já têm um conhecimento, que já investem em outros lugares, por exemplo, no Brasil, mas que também estão a fim de bater um papo e crescer o seu conhecimento em relação a isso. E foi daí que surgiu o projeto, que é o Investido na Gringa. Bacana, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom ver brasileiros vindo para cá, né, e democratizando o conhecimento, ensinando aquilo que sabe, ajudando outros brasileiros. Tudo é um ciclo, né? A gente vem para cá, a gente passa muito perrengue, mas passa um tempo aí, sei lá, 4, 5 anos, tudo fica muito, muito mais fácil para a gente. E aí tem gente chegando nesse momento. E é a hora da gente ajudar, da nossa contribuição aí. E, cara, não, imagina as pessoas que estão chegando ou que estão vendo isso. Por exemplo, quando a pessoa chegar aqui na Austrália, cara, ela já vai ter um nível de conhecimento de, por exemplo, de investimento, de como funciona, sei lá, os bancos, como é que funcionam, como é que eu economizo, que é absurdamente, são literalmente 4, 5 anos de experiência que tu vai ter em alguns vídeos, por exemplo. Que é a mesma coisa que contigo, tu otimiza a tua curva de crescimento de uma maneira que não tem como comparar. Essa é a grande diferença, né? Correto. Concordo contigo, cara. Concordo contigo. E olha só, o meu universo aqui é muito de estudantes de inglês, né? Então, eu consigo ver muito nitidamente quais são as dificuldades que eles estão passando, quais são os desafios que eles estão passando. E esse lance de lidar com a grana é um deles. Eu vejo alunos muito inteligentes, muito espertos, que estão conseguindo aí otimizar essa curva de crescimento aí também com relação ao dinheiro. Tenho visto gente fazer muita coisa e tenho visto, né, do outro lado do espectro também, gente passando muita dificuldade porque não sabe lidar com o dinheiro. E aí eu queria te pedir para abordar esse ponto. Como é que é investir quando você é estudante aqui na Austrália, Raul? Então, eu acho que a questão do investimento, a gente tem que sempre pensar assim, por exemplo, que eu exatamente como é que eu fiz para renovar os vistos. Então, eu apliquei 4 vistos aqui, contando visto de estudante e visto de permanência. Tá? Então, por exemplo, o que eu sempre pensava? Tá, se eu vou fazer um investimento, e eu tenho que pensar primeiro, por quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro investido, né? Quanto que eu estou buscando ganhar de rendimento, mas ao mesmo tempo eu pensava o seguinte, tá, eu não posso trancar esse dinheiro numa aplicação que eu tenha uma probabilidade, por exemplo, de perdê-la e eu preciso do dinheiro num curto prazo. Exemplo, tá? A gente vem aqui, às vezes, renovou um visto para 2 anos.
tá? Então, estou com visto de estudante por 2 anos. Já se passou 1 ano. Então, daqui 1 ano, o meu visto vai vencer, que é o caso mais comum. Então, assim, vamos pensar que de hoje para lá, são 9 a 10 meses, eu tenho que estar com uma certa grana guardada para começar a pagar o curso, eu tenho que pagar seguro-saúde, eu tenho que pagar, ou que seja qualquer outro visto, tá? Eu tenho que ter um dinheiro na mão para pagar, certo? Então, o que é a primeira coisa que eu fazia? O que eu mais gosto da Austrália é o pagamento por semana. Então, eu quebrava aquele valor, primeira coisa, por semana, e eu dizia, eu tenho que guardar, digamos, $138 por semana, vamos dizer, para renovar meu visto daqui X meses, né? Ou daqui X semanas, que eu vou colocar. Então, com isso, cara, eu dividia tudo, quebrava literalmente tudo, e eu sabia que esse aqui era o meu valor essencial. Esse aqui é o que eu precisava. Beleza. Consegui fazer isso, o que está me sobrando? Esse valor que está me sobrando, que não vai me fazer falta para renovar o visto, no caso, que era o meu objetivo principal, cara, vai me dar muita diferença, porque daí eu posso trabalhar em opções de investimentos. Um clássico aqui, por exemplo, na Austrália, tem o que eles chamam de fixed deposit. Então é como se fosse, eu vou colocar o dinheiro, às vezes por 6 meses, 12 meses, ou pode ser 2 anos, 3 anos, e o banco vai te dar uma taxa fixa de rendimento. Então, o cara pensa, pode ser legal, mas assim, eu vou colocar meu dinheiro para ficar trancado no banco por 12 meses. Se eu preciso renovar o meu visto, eu vou ter um custo grande em 9 meses? Não. Então é aí que a gente fica tipo, tá, o que eu faço? O que eu não faço? Entendeu? Fica sempre aquela situação de vale a pena, não vale a pena? Então acho que essa é a primeira coisa, assim, quais são teus gastos grandes que tu vai ter num futuro bem próximo? Porque isso, sabe, isso é o que quebra o pessoal, que aconteceu com membros da minha família, com amigos, com gente me contando que estava com dinheiro na bolsa de valores, ou onde fosse, aconteceu a crise agora, e eles estavam contando com esse dinheiro. E aí tu imagina tu ter, sei lá, $10 mil investidos, vamos dizer, e tem uma queda de 40%. Cara, isso é muita grana. 40% é muita grana. Imagina se nessa mesma época tu precisa sacar o dinheiro. E aí que bate o desespero. Aí que bate o desespero, sem dúvida. Então, acho que é importante, tem opções para estudantes internacionais aqui, porque para as leis da Austrália, no momento que tu tá aqui, tá trabalhando, tu vai ser um Australian resident for tax purposes. Então, tipo, tu vai pagar os impostos normalmente e tu vai receber os impostos normalmente, como qualquer australiano se tiver um visto de estudante, tiver um visto de trabalho. Então, o que vai acontecer? Tu segue as mesmas leis que eles, tá? No caso de investimento. Daí, por exemplo, falar de compra de imóveis, empréstimos e coisa assim é um outro parâmetro. Mas para investimentos, as ações que eu tinha já quando eu era estudante, eu vou pagar da mesma forma o imposto do que como eu pago hoje já, ou como eu vou pagar também daqui a alguns anos, quando for residente, cidadão, etc. Então, isso que a gente tem que estar ciente. Mas o mercado de opções é diferente do Brasil, mas ele é bem vasto aqui na Austrália também. Bacana, cara, legal. Eu tenho acompanhado algumas startups, né? E assim, só para deixar bem claro, eu também sou estudante, galera, aqui na Austrália. Eu não tenho um visto de residente, eu não sou residente, não tenho PR, ainda sou estudante. Eu invisto há mais ou menos 1 ano e meio, acho 1 ano e meio, quase. E tem algumas startups que eu acompanho e é bem interessante porque a minha lógica é o seguinte: eu não venho de um background de investidor, eu não estudei isso. Eu não entendo do mercado de ações, essa coisa da flutuação e etc. Então, a minha lógica é o seguinte: eu tenho que confiar em pessoas que entendem. E existem especialistas, isso não é o meu ramo é educação. Então eu confio nessas pessoas, eu faço um estudo, eu analiso reviews, né, são as avaliações que as pessoas deixam. Eu converso com amigos que entendem, como por exemplo o Raul. E aí eu chego a uma conclusão, ok, essa empresa aqui é uma empresa legítima, é uma startup séria, conheço os fundadores, está aqui a história dos caras, está aqui o histórico da empresa, o que eles vêm fazendo aí nos últimos 4 ou 5 anos, beleza. Vou investir nessa empresa e eles sim, os especialistas deles, que estão diariamente analisando o mercado, vão investir o meu dinheiro. E o que eles vão ganhar em troca? Vão ganhar uma pequena comissão do que for gerado. Né? Claro. Essa é uma lógica que eu uso como alguém que não conhece o mercado
né, de ações. Eu não tenho tempo Sim, para parar minha vida e estudar isso. Pelo menos não agora. E sim, vem dando certo, né? Tem uma empresa que eu invisto aqui que eles investem nas 100 empresas mais sólidas do mundo. Empresas australianas e empresas fora da Austrália. sim. Obviamente, com essa crise do coronavírus, muita coisa caiu, quase tudo caiu, Despencou, né? despencou. E aí eu fui rápido para tirar o meu valor que eu tinha lá, porque a liquidez também, isso é um outro característica que eu gostei, a liquidez é imediata. Ótimo, isso é uma E aí maravilha. eu tirei, eu perdi alguma coisa, não foi perda, porque o que baixou foi do que eu já tinha ganho no último ano. Uhum, Então caiu um pouco, mas eu tirei e estou retornando agora aos pouquinhos, uma vez que eu maravilha. consigo ver lá, empresa por empresa, dessas 100, as que estão crescendo e as que estão caindo diariamente. Sim. E aí eu não sou o cara mais conservador do mundo, eu coloco um débito automático lá, semanal, de um valor que eu sei que eu posso arcar, que não vai me prejudicar caso eu Maravilha. perda, e Perfeito. vou aprendendo aos pouquinhos com isso. E aí, Não, e isso é baseado nisso, sensacional, cara. e aí, baseado nisso, eu queria saber a tua opinião sobre a diferença, talvez, da mentalidade do brasileiro com a Uhum. mentalidade do australiano em investimento, ou a diferença do ecossistema de investimento no Brasil. E aqui tem alguma coisa assim que destoa muito, que é muito diferente, você possa nos contar? Eu acho que a gente, diríamos que até a geração, a nossa geração, né? E as pessoas que investiram, vamos dizer assim, ó, que colocavam o dinheiro na poupança no Brasil há 10 anos, tá? Cara, quando tu chegava aqui e dizia que a poupança, que é o investimento que era o mais seguro, digamos assim, no Brasil, que a liquidez era diária, que não pagava imposto de renda, não sei o quê, ela te rendia 10% ao ano. Cara, qualquer gringo pirava com isso. Porque a gente ficou Uhum, mal acostumado. Esse é o ponto. Então, cara, a gente tava lá. Imagina, o investimento mais simples te rende 10% ao ano. Que é quase que uma estatística que os caras dizem assim, ó. Se tu fizer 10% ao ano, tá muito bom. Claro, tem gente que vai querer lutar lá pelos 30, 40, 50, 100% no ano. Não tem nada de errado nisso. Mas imagina num investimento super seguro, com liquidez, e tu tem isso. Era uma maravilha, era um paraíso. Tá? O que acontece? A gente demorou muito, eu digo muito, até ano passado, para as pessoas começarem a perceber que a poupança já não rendia mais os 10% há muito tempo. Que ela foi caindo e que ela estava rendendo 5% ao ano, uhum, 4% ao ano, 3%, 2%, e é o que rende na Austrália. Entendeu? Então, isso vai deixar na savings accounts aqui, que é como se fosse a poupança, ela vai te render, às vezes, 1,8 ao ano, correto. 2,25 ao ano, o que é muito pouco. Se a gente bater com a inflação, praticamente nada. Uhum, Praticamente nada. Então, a gente teve que mudar, nós brasileiros temos que mudar a percepção de que ganhar 10% ao ano não é bom, porque isso era o mínimo que tu teria que uhum, ganhar, entendeu? Então acho que isso que muda. Os australianos, enfim, não necessariamente a questão de como que eles investem, né? Porque acho que a gente vai entrar num ponto muito mais detalhado, mas assim, é como que nós brasileiros, morando fora, e mesmo no Brasil, a gente tem que entender o que está de diferente no mercado. O quanto que o mercado está te dando. Então, se a pessoa está querendo um aumento, de um ganho maior, ela vai ter que mudar as formas como ela investe. Porque aquele básico já não te dá mais nada. O teu dinheiro está praticamente sendo desvalorizado, né? Em relação a isso, em relação ao dinheiro. Tu vai estar deixando na poupança e ele vai estar rendendo nada. Tira a inflação, teu dinheiro já não vale a mesma coisa daqui a um ano. Né? correto. Então, a gente estando na Austrália, isso que tu fez de olhar, pesquisar, o que tu está fazendo não necessariamente quer dizer que tu não entende do mercado, porque tu entende da empresa. Se tu entende da empresa e sabe que ela pode ter um futuro, isso é um ótimo investimento, porque tu está colocando dinheiro lá, tu está fazendo não vou dizer uma aposta, mas pode ser considerado uma aposta, porque Uhum. tu não sabe do futuro, Um obviamente. voto de Tem os seus confiança, né? riscos, voto de confiança, perfeito. Então, tu vai estar trabalhando e, cara, isso pode dar muito certo. Pode não dar, mas ele pode te dar um rendimento que nem tu falou. Tu tem o controle das tuas finanças, tu sabe quanto que tu pode colocar por semana, e é isso que vai fazer toda a diferença daqui 10, 15, 20, 30 anos.
Porque esse pouquinho, não importa quanto que seja, literalmente, tu vai estar colocando toda semana em alguma coisa em que tu está pensando para daqui vários anos, quando tu for utilizar isso, esse dinheiro vai ter sido multiplicado N vezes. E é Com aí que a gente certeza. ganha o dinheiro, entendeu? Tem muita gente que faz o que eles chamam de day trades, Hum, né? Que tu compra e vende, pode ser no mesmo uhum, dia, pode ser na mesma hora, 1, 2, 3 dias, enfim, existem várias formas que muita gente perde dinheiro, mas muita gente uhum, alavanca muito dinheiro. uhum. Então, né, eu tenho um perfil até um pouco mais agressivo, diria assim, nos meus investimentos. Então, eu gosto de colocar em algumas coisas que vão ter um risco maior, mas que eu tenho um Uhum. potencial de ganho também muito grande. Mas eu vou sempre jogando. Eu não vou ficar a vida inteira fazendo isso. O que eu Não, vou fazer? Eu tive um lucro ali grande, eu retiro um pouco, jogo numa coisa de longo prazo. longo prazo, correto. Entendeu? E aí eu vou jogando para um lado e para o outro. E assim tu vai indo, cara. Porque se tu ficar nessa montanha russa de depender de alavancagem a vida inteira, cara, eu ia surtar, né? Eu ia ficar Putz. doido, eu acho. Cara, Entendeu? baseado nisso que você falou, se eu puder dar um depoimento aqui, eu, Claro. de forma muito inexperiente, fiz isso. Eu quis fazer day trade, só que com criptomoeda, Aham. com Bitcoin, e perdi muito dinheiro ali em 2017. Perdi Sim, uma grana considerável para mim naquela época. sim, Exatamente por isso, não ter essa mentalidade de longo prazo. E se quer sim. arriscar, tudo bem, arrisca com valores pequenos e o que for ganhando já joga no investimento de longo prazo para você ter aquela Exato. paz de espírito, aquela sensação de que está resguardando algo. Porque senão, cara, tu fica sempre. Porque assim, ganhar dinheiro, cara, o que tem que controlar é as emoções. É a parte mais difícil. Correto. Sempre com qualquer coisa, entendeu? Então, assim, cara, eu fiz um vídeo sobre isso, dizendo, cara, as minhas ações, em tudo, criptomoedas, investimento, tudo, na média, elas tiveram uma queda de 40%. Eu Caramba. fui lá e fiz um vídeo na hora, eu falei, eu tenho que falar sobre isso. Porque todo mundo perdeu. Só que ninguém tava falando. Entendeu? E eu falei, não, agora, pô, nós estamos em junho, quase 3 meses depois, todas elas voltaram. Todas elas estão no verde novamente. Mas, cara, olha isso. Tu pensa assim, 3 meses é pouco tempo. Só que se tu não controla as emoções, Correto. cara, tu vai pirar, cara. Tu vai ficar Correto. doido, vai ficar pensando assim, ai, meu dinheiro, meu dinheiro. E se tu precisa daquele dinheiro, tu vai ter um problema grande. Porque tu vai sacar, aí tu vai perder muita grana. E foi isso que muita gente fez. Mas quem conseguiu sacar antes de ter a queda, que nem tu falou, maravilha. Perdeu um pouquinho, espera, Sim. tá voltando, o mercado tá melhor, pum, vai colocando de novo. Então, existem inúmeras estratégias, mas, cara, fazer day trade, eu ainda quero fazer um projeto desse, tipo, mostrar como fazendo o day trade ali para, digamos, quem não sabe nada. Vamos lá, Sim. vamos fazer de uma plataforma nova. Porque é uma loucura. Quando tu tá ganhando, tu fica empolgado. Tipo, caraca, fiz, às vezes, sei lá, 200, 300 com Bitcoin. Poderia acontecer isso facilmente pela volatilidade, ganhar Sim. 400, US$ 500 em horas, num dia. Mas também tu pode perder 2, 3 mil, entendeu? Porque ela sobe e Correto. desce. Aí tu se empolga, aí tu te joga longe, daí, sabe? Então Correto. vai indo, né? E uma coisa que eu queria comentar, e que foi o que eu te falei quando a gente começou a falar sobre bater esse papo, né? Quando eu trabalhava na agência de intercâmbio, uma das teclas que eu mais batia era de como que a pessoa dizia assim, tá, Raul, como é que eu posso economizar dinheiro aqui? Como estudante. Ou como estando estudando, né? E aí que entrou, que é uma área que é a tua, de educação, Uhum. né? De que se a pessoa se prepara para vir morar fora, se ela estuda, se ela consegue ter uma diferença, entender que quanto mais ela estudar inglês, quanto melhor ela falar inglês, mais oportunidade de emprego ela vai ter, ela pode ganhar mais, né? Porque não importa se tu vai trabalhar na construção, se tu vai trabalhar como num restaurante, vai trabalhar como cleaner, realmente não importa. Todo mundo precisa de um gerente, toda empresa precisa de um gerente, né? Correto. Então, se tu é um cara que faz o trabalho bem e fala um pouco de inglês, que consegue coordenar uma equipezinha ali, pô, teu chefe já vai te pagar mais. E aí tu já consegue ganhar um pouco mais de grana. E aí tu já consegue ficar com um trabalho, às vezes, um pouquinho mais leve. Mas é um pouquinho mais de grana, um trabalho um pouquinho mais leve. E assim tu vai indo, né? Então, enquanto a Correto. gente ficar nessa ponta de não falar inglês, não se desenvolver e não realmente não evoluir, né, como ser humano, cara, as coisas vão ficar muito mais difíceis aqui. Muito mais difíceis. Né? E a gente sabe como estudantes internacionais,
por exemplo, há alguns anos, um curso, uma semana de um curso de inglês aqui custaria de 150 até $300 por semana, né? E eu digo assim, cada semana de inglês que tu não tá pagando para estudar, cara, isso vai fazer uma diferença muito grande no teu mês, no Enorme. teu ano. Enorme. Então, assim, por que a gente não se prepara? Por que a gente não realmente vamos batalhar, vamos melhorar? Sabe, se eu já saí da minha zona de conforto, tava no Brasil ou em qualquer outro lugar, tô morando fora, cara, vamos lá, entendeu? Não vamos ficar parado, não vamos ficar esperando que as coisas vão acontecer pra gente, né? Então, acho que é isso que é o teu dia a dia, né, sabe? Acho que é isso que tu trabalha muito, né, cara? Cara, a gente vê de tudo aqui, né? A gente vê de tudo. Agora, isso que você falou, cara, é aquela velha máxima, que pode também parecer um clichê, que é quando você fala que o melhor investimento que você faz é em si próprio. Mas é verdade. Sem Não, dúvida. não tem como ser diferente, cara. Quando eu tinha um emprego que eu ganhava $20 a hora, né? E eu não falava inglês naquela época, em 2011, e eu contratei um professor particular aos sábados para acelerar o meu aprendizado, é óbvio que eu estava fazendo aquilo, porque eu sabia que em 3 meses eu ia estar ganhando melhor, né? Eu ia estar Uhum. virando a mesa. E aí entra um pouquinho de inteligência emocional, porque você vai ter uma queda, você está pagando... Eu pagava $50 Total. por hora, cara, esse professor, em 2011. 2011, Em cara. 2011, eu só podia pagar 1 hora de aula por semana, né? Eu tinha aulas Sim. de segunda a sexta numa escola cara, lá em Menlo. Uhum. E aí, trabalhando na obra, e eu pensei, cara, eu vou pagar esse cara aqui aos sábados, 1 hora, eu vou até a casa dele, que é em Zilwai, uma praia, para quem conhece, Se fazer lá toda. perto. Eu ia lá de bicicleta, cara, e fazia essa aula com ele, e não deu outra, cara. Com 3 meses eu cheguei pro meu gerente, encostei ele na parede e falei, cara, eu já tô fazendo muito mais do que eu fazia antes, e o Aham. dinheiro tá o mesmo valor. Vamos ajustar esse negócio? E tive uma conversa séria com ele, a gente ajustou. Sim. E de lá para cá, claro, é uma longa história, mas Sim. investir em si mesmo, como o Raul está falando aí, é um grande investimento. Grande É. investimento. E aí você diversifica, você Exato. investe em si próprio, investe em outras Uhum. coisas também. E aí tem pergunta aqui para a gente, Raul. Vou voltar aqui, vamos começar aqui de trás para frente, para não perder aqui o Beleza. fio da meada. Investir 50 mil no mesmo lugar ou dividir? Eu vou deixar para ti aí essa resposta para a Joana. Beleza. Bom, então é aquilo que eu comentei, né? Do quanto que eu posso sempre dar o exemplo de como que eu fazia, né? Por exemplo, quando eu tinha 50 mil, onde é que eu investi? Tá? Porque é aquilo que eu comentei antes de deixar claro que, Joana, me desculpa se talvez eu não te responda exatamente tudo que tu esperaria, mas é exatamente por questões legais, né? Que a gente conversou, de tipo, tá, o que que eu posso falar? Então, quando eu estava aqui na Austrália, eu tinha, por exemplo, 50 mil reais no Brasil e eu falei, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Tá? Então, eu passei por uma situação bem essa. Então, eu estava já ganhando em dólar aqui, então depende de muita situação. O que que eu decidi fazer? Em vez de deixar tudo no mesmo lugar, o que que eu fiz? Eu separei, primeiro, uma reserva de emergência. Digamos, se acontecesse qualquer coisa comigo aqui na Austrália, eu poderia ter uma grana que eu poderia trazer imediatamente para me salvar, né? Então, por exemplo, aconteceu comigo, eu quebrei o braço aqui, cara, na Austrália. A minha sorte é que eu estava trabalhando em escritório, então eu consegui. Eu estava com o braço esquerdo quebrado, engessado, estava lá trabalhando com a direita, ficava continuando digitando, mexendo com o mouse, tudo certo. Se eu tivesse na obra, cara, esquece. Ia ter ficado aí 3, Esquece. 4, 5, 6 meses sem trabalhar. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro, eu tenho que ter minha reserva de emergência e é sempre ali que eu vou batalhar. Sempre, sempre, sempre. E aí vai muito da estratégia. Então, eu tinha uma estratégia de longo prazo. Então, se o meu curto prazo eu estou conseguindo me manter bem, eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso em uma reserva de emergência, eu vou colocar uma parte no longo prazo, que no meu caso eu tinha uma previdência privada lá no Brasil antes de vir para cá. Então, não vale a pena para mim sacar esse dinheiro, tinha que deixar pelo menos 10 anos para imposto de renda, etc. Então eu falei, vou colocar uma parte, já está lá parado, vou pensar quando eu tiver 50, 60 anos, vou tirar esse dinheiro, para mim vai valer a pena. Então eu gosto de dividir, porque se a gente coloca tudo no mesmo pote, exemplo que tu deu, de criptomoedas, né? Vou lá, Uhum. bitcoins, ou mesmo em ações. Cara, mas se tu colocou 50 mil lá e deu uma despencada somente naquele investimento que tu tem, cara, isso, se tu não tiver uma outra parte para te sustentar,
que tu consiga esperar esse crescimento voltar, que é o caso que aconteceu agora, 3 meses, que é um período curto, pô, em 3 meses já voltar toda essa queda, pô, é uma maravilha. É uma maravilha. Mas se tu tem pressa para usar, aí pode ter algum problema. Então tem que cuidar e fazer assim, ó. Pensa qual é o teu plano, qual é o teu objetivo, sabe? Tipo assim, para quando que eu preciso desse dinheiro? Eu divido geralmente em 1 ano, 3 a 5 anos e depois de mais de 10 anos. É como eu divido. Porque daí eu tenho esse dinheiro sempre em diferentes maneiras. Por exemplo, se eu vou botar uma coisa de mais longo prazo, essas flutuações de mercado, elas vão ser quase que insignificantes, na maioria das vezes. Porque no longo prazo elas vão voltar devagarinho, pum, voltou. Agora, no curto prazo, cara, tem que cuidar, porque se tu, é o que a gente sempre bate na tecla. Se tu precisar desse dinheiro e ele estiver desvalorizado, vai perder bastante grana. Vai perder bastante grana nesse sentido. Beleza, cara. Show Quer de passar bola. mais uma outra? Vamos Acho pegar que uma outra. que muita gente pergunta, eu já vi algumas aqui, investir na Austrália ou investir no Brasil? Sim, sim. Eu Né? acho que alguém perguntou isso aqui atrás. Acho que tem umas 2 ou 3 perguntas, acho, nesse sentido. Joana, Pode obrigado. manda Obrigado. abraço. E só assim, só um adendo aí para a pergunta Diga. anterior da Joana, para que ficasse mais completa, a gente teria que saber quanto é que ela tem. Porque se 50 mil representar 5% do valor que ela tem, uma estratégia vai ser uma. Se 50 Sim. mil for tudo que ela tem, a estratégia vai ser outra completamente diferente, né? Não é, Raul? Exato, perfeito. E aí que entra o papel, aqui na Austrália, que entra o papel do Financial Advisor, que é um profissional que está pagando uma consulta para a pessoa, ele vai fazer uma análise completa, literalmente, da tua vida. Ele vai fazer um questionário com tudo, exatamente o que tu falou. De tipo, quanto que tu ganha, quanto que tu não ganha, quanto que tu gasta, etc. E vai um questionário. E aí é que a pessoa vai poder fazer um assessment, né? Ela vai fazer elaborar uma estratégia de acordo com as tuas necessidades. Então, o que eu bato na tecla, que eu brinco assim, né? Não acredita em tudo que a gente escuta por aí. Né? Então o pessoal fala, pô, mas tu tá botando a tua cara para bater e tu tá falando isso? Eu falei, eu falo. Sim. Porque, cara, eu bato na tecla da educação. Estudem, pesquisem, usem como fonte de agregar valor, mas façam a sua própria pesquisa, porque isso vai ajudar muito. Porque Correto. imagina se tivesse que pagar, que a gente estava falando, né? Por exemplo, tu falou, pô, eu não tenho tempo de ficar estudando, então para ti vale a pena pagar uma porcentagem para alguém pensar por ti. Correto. Maravilha. Se a pessoa diz, cara, eu não quero pagar talvez 2% ao ano, vamos dizer, em cima dos teus investimentos, ou 2% ao mês, quanto que isso vai somar no longo prazo? Então, se tu tem o tempo de que tu não quer pagar isso, tu tem que estudar, tem que investir em ti. E aí esse investimento em ti, ele pode compensar ou não. É o que a gente brinca aqui. Quanto que vale a tua hora aqui nessa áudio? Quanto que vale a minha hora? Vale a pena eu pagar alguém para fazer isso ou vale a pena eu fazer por mim mesmo? Então tu tem que sempre balancear isso, né? Então, cara, com certeza. Com certeza. O tempo é uma coisa seríssima, né? A gente às vezes subestima, né? A gente não dá valor, mas o tempo é uma coisa seríssima. Coisa seríssima. Eu invisto lá nessa empresa e estou super feliz porque eles estão pensando por mim, enquanto que eu estou vivendo minha vida e estou fazendo outras coisas. Exato. E essa é a jogada. Essa é a jogada. Tipo, o quanto eu tô pagando, tá valendo a pena pelo meu tempo? Eu não preciso me preocupar, tá dando certo. Tá tudo... Beleza, cara. Perfeito. Isso. E é isso. Se isso não funcionasse e não valesse a pena, não teria, né? Não teria não existiu, né? Não existia. Então, eu acho que isso é isso que funciona. Entendeu? O que funciona para cada pessoa? Sabe? Tem gente que não tem, às vezes, não tem a capacidade ou, tipo, não tá pronto. E não é capacidade de ser incapaz, mas é que a gente, naquele momento, não tá pronto. Sim. Então, assim, quanto que eu tô pronto para fazer isso? Quanto que eu tô pronto para pagar alguém? Quanto que eu tô pronto para estudar? Quanto que eu tô pronto para começar a dar os meus próprios passos? Né? Então, assim, a gente vai todo mundo devagarinho e essa é a intenção, é criar realmente uma comunidade de pessoas querendo aprender, querendo trocar conhecimento sobre esse assunto, que isso vai dar muito resultado para todo mundo. Cada centavo, cada dólar que a gente economiza, ou que a gente tem de lucro, cara, tem que ser comemorado. Porque nós somos imigrantes aqui. Sim. Né? A gente passa perrengue, que a gente já falou várias vezes. E não é para contar história triste, né? Não é para dizer, nossa, não, é porque todo mundo vai passar.
todo mundo vai passar. Se não passou, vai passar. Realidade, né, cara? É realidade, essa é a vida aqui, da gente que tá morando fora. Não tem muita... É isso aí. Beleza. Olha só, Raul, o Hélio falou aqui, Diga. quais segmentos são promissores a título de investimento na Austrália? Você queria falar um pouco de segmentos? É a tua área, Raul? É porque acho que a questão de segmentos, a gente vai entrar, por exemplo, assim, tá, digamos que o pessoal, por exemplo, teve o boom, se eu tiver entendido a pergunta corretamente, tá? Se tiver tido um boom da mineração, como teve em Western Australia há alguns anos. Cara, aquilo fez o negócio explodir. Então, quem investiu em mineração naquela época, explodiu. O que aconteceu agora no último mês, muitas empresas na área de saúde que lançaram, por exemplo, lançaram algum artigo ou que estavam querendo saber. Por exemplo, assim, ó, era uma quinta-feira, lembro que um amigo meu de Sydney me mandou uma mensagem e falou: Raul, dá uma olhada nessa empresa. Era uma quinta-feira, tá? Essa empresa, ela estava com uma probabilidade, eles estavam vendo se eles iam anunciar na semana seguinte se eles iam ter, se a fórmula de vacina contra o coronavírus ia ser promissora ou não, ia ser válida ou não, alguma coisa nesse sentido. Cara, as ações desse cara na semana inteira dispararam. Dispararam. Segunda, terça, quarta, quinta, quando ele me avisou, sexta, e o anúncio ia ser na segunda ou na terça da semana seguinte. Sendo sincero, eu acho que não teve nada. Só que a especulação de mercado fez aquilo subir muito. A expectativa, porque tu pensa, cara, se eu comprar essa ação e esses caras descobrirem a vacina, essa empresa vai disparar na Bolsa de Valores. Entendeu? Então, tipo, tá, o que eu vou fazer? Sabe, aconteceu isso também com várias empresas aqui durante essa flutuação. Então, hoje, para responder essa pergunta, tem que ser uma coisa muito mais profunda, de realmente fazer uma análise econômica da Austrália, porque se a gente pensar assim, o que eu fiz? Quando deu a despencada das empresas aéreas, que os caras, voos cancelados, despencaram. Quantas Virgin aqui na Austrália, as duas despencaram. Air New Zealand despencaram, mas assim, caíram muito. O que eu fiz? Eu vi, pô, elas despencaram. Elas vão quebrar? Eu pensei, cara, elas são as maiores. O que eu fiz? Eu fiz a minha análise e eu comprei. Então elas começaram, depois de alguns dias, começaram a subir. Porque eles despencaram porque foi cancelados os voos. Aí as empresas começam a fazer a análise do balanço deles. Quanto que eu tenho dinheiro em caixa? Quanto que eu posso parar? Quanto que eu economizo? Deu um tempo e elas disseram, não, estamos melhores do que a gente imaginava. Pum, elas começaram a subir. Bacana. Entendeu? Então tem gente que a gente tem que pensar num todo. A indústria da educação vai voltar, a indústria de viagens vai voltar. São setores que não vão quebrar nesse ponto. Assim, o governo não pode deixar o turismo acabar na Austrália. O governo não vai deixar a educação parar de vir todo de gente para cá. Os caras não vão parar de fazer isso. Porque é o business da Austrália. Então daí tem que realmente fazer uma análise total do cenário econômico e ver onde é que tu tá mais apto para te fazer o teu investimento. Bacana, cara. Show de bola. Até porque indústrias, né, e segmentos, a gente aqui fala indústrias, né? Da educação, que é uma das mais promissoras, você imagina estar ali número 2 ou 3 na Austrália. Agora, com essa crise, eu tenho visto a triste realidade de muitas escolas quebrarem. Então, tem que verificar o segmento, mas tem que verificar o momento também da economia, né? São várias pecinhas ali do quebra-cabeça. São inúmeras, né? Porque aí tu vê qual é a empresa que tem dinheiro em caixa para se manter. Quem não tem, é a mesma coisa que a gente. Pensa numa pessoa que não tem uma reserva de emergência. Correto. Se tu não tem, tu tem que pegar qualquer coisa. Tu tem que pegar qualquer trabalho. Tu tem que fazer qualquer coisa. Porque tu não tem tempo de escolher. Correto. Tu não tem a possibilidade de escolher. Porque tu tá numa zona de... Gente, e não é falar mal, mas é desespero. Cara, a gente entra em desespero se tu não tem grana e tu tem que comer, tu tem que pagar teu aluguel, porque tu vai dizer, cara, se eu não pagar semana que vem, se eu não fizer $150, sei lá, $200 na semana, ou não tiver guardado, eu não como e eu não pago meu aluguel. Se eu não pagar meu aluguel, o que eu vou fazer? Correto. Sabe? Então, assim, é de entrar numa zona de desespero, gente. E não é fácil isso. Tipo, quem passou por isso sabe o que tá falando. Sabe o sentimento que é. E aí, assim, o que a gente vai tomar de lição disso? Vamos mudar aqui e vamos se preparar. Vamos guardar para a primeira reserva de emergência para que, se acontecer isso de novo, consiga respirar,
eu consiga continuar fazendo as coisas que eu gostaria de estar fazendo, sabe? Porque realmente a palavra é desesperador, né? Correto, cara. E é interessante que você tocou nesse assunto, ô Raul, porque no começo da live a gente conversou sobre essa questão do psicológico, correto? É verdade. E Pô, vai quando e volta, né? você está nesse ponto aí, você acaba entrando naquele survival mode, né? No modo de sobrevivência. E é exatamente aí que você só vai tomar decisões erradas com relação ao investimento. Você está Só ali vai. sendo movido pelo medo e pelo instinto de sobrevivência. É. Então, é interessante você ter um investimento sólido, constante, pensar a longo prazo, Uhum. e porque essas variações que acontecem, como você falou, não vai interferir tanto no teu psicológico. Sim. E não adianta, porque pode ser que para mim, nesse momento, é melhor ter uma coisa de curto prazo. Para outras pessoas Uhum, vai ser longo prazo, porque aí eu fico pensando assim, se eu não consigo economizar, como é que eu vou investir no longo prazo? Porque eu preciso para daqui a correto. pouco. Então, economiza, beleza, tô conseguindo economizar. Esse é o primeiro passo. Reviso tudo. Tá, consegui economizar, beleza. Agora o que que eu vou fazer? Tá sobrando um pouquinho. Pá, beleza, maravilha, comemora. Ok, não vai comemorar gastando tudo, né? Vou gastar tudo. Não, comemora, fica feliz, beleza. Aí economizou, tá sobrando um pouquinho, eu tô com meus coisas ajustes, tá, eu tenho um pouquinho da minha reserva de emergência, eu tô conseguindo ter um pouquinho mais de grana, tá, agora eu consigo investir um pouquinho no curto prazo, porque eu preciso de alguma coisa agora, ou preciso de alguma coisa, vou jogando um pouquinho no longo prazo, e assim a gente vai indo, entendeu? E é todo um quebra-cabeça. E eu acho que a ansiedade que a gente tem, nossa, eu quero ganhar, eu recebo mensagem assim, tal, agora então eu tenho 5 mil, eu quero colocar numa coisa que dê um alto rendimento e pouco risco. Eu digo, olha, se tu encontrar, me avisa também. Eu tô Contra me procurando. avisa. Mas é ansiedade, tudo se a gente fica, às vezes, irritado e Sim, angustiado porque um vídeo não carrega no YouTube direito. Como é que a correto. gente não vai ficar com uma coisa? Aí o cara me fala assim, tá, tu tá me dizendo que eu não tenho nada e que eu tenho que pensar no investimento para que 10 anos. Aí eu digo, é uma possibilidade, né? A gente bate papo. Aí a pessoa faz, tá, valeu, obrigado. A pessoa, ok. É complicado, mas existe. A gente tem que pensar em tudo que acontece na nossa vida para a gente poder decidir. E, gente, ninguém é melhor do que vocês para saberem o que vocês precisam fazer, né? O que Correto. vocês precisam. Então, bate nessa tecla: educação, 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 educação. Se tornem autossuficientes. Porque, voltando no teu caso, quanto mais tu vai investindo e tu vai aprendendo, cara, ninguém vai te enganar. Quando o cara Correto. quiser te passar perto, vai dizer, meu querido, eu acho que não é bem por aí. Aí a pessoa Uhum, já começa a ficar diferente, ela já começa a falar contigo num outro nível, né? verdade. Então, e assim vai indo, né? Verdade, cara. Fantástico. E olha só, o Nicolas falou aqui, qual é o nome? Ah, não. Qual é o nome da plataforma que você utiliza, a taxa de administração? Eu não sei, Nicolas, se eu posso passar esse tipo de informação aqui na, na, na live. Aliás, o nome da plataforma, claro, eu posso falar, se chama Spaceship. Uhum. Spaceship. Ah, agora, informações sobre taxa, essas coisas todas, me chama no DM depois que eu te passo direitinho. E tem uma outra pergunta só aqui, o Raul. O Beleza. Nicolas também perguntou qual é a corretora que você utiliza para realizar seus investimentos na Austrália. Não sei se você pode falar Sim, sim, disso. sim. O que que eu Beleza. faço? Bom, então assim, eu invisto em várias formas aqui, mas, por exemplo, eu acho que tu deveria estar se referindo a ações. Então, a plataforma que eu uso o CommonSec, que é do Commonwealth Bank. Existem algumas plataformas que vão ter uma taxa um pouquinho diferente, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E a primeira coisa que eu digo é, como tu te sente confortável? Então, por exemplo, existem plataformas, o próprio CommonSec, eles vão fazer, por exemplo, hoje, né? Então, são US$ 10 por trade, por compra ou venda, né? E isso pode variar também pelo valor da transação, tá? Existe uma outra opção do próprio Commonwealth, que é o quê? É o CommonSec Pocket. Então, o que eles fazem? Tu vai comprar a taxa de US$ 2, de transações até US$ 1.000. Por quê? O objetivo deles é que tu faça transações pequenas para quem está começando a investir. Então, ela é totalmente simplificada. Então, ela vai aplicar em ETFs, que é o mesmo que tu falou ali antes, Sávio, que são blocos, são carteiras de investimentos que, por exemplo, Administradas, né?
as 200 maiores empresas da Austrália, ou empresas do segmento de saúde, empresas do segmento que são empresas de líderes sustentáveis. Então, o valor que tu vai pagar na compra das ações é bem menor, né? Imagina, de 2 para 10 dólares na compra e venda é muita coisa. Isso vai pensando toda vez que tu vai comprando, tá? E ela é muito mais simplificada. Então, ela te dá, digamos, um portfólio de 7, que é mais ou menos o que o Spaceship faz, que algumas outras plataformas também fazem. Mas, então, o que eu uso é porque eu gosto da funcionalidade, eu acho que as taxas estão ok, e eu também tenho uma confiança na própria plataforma. Então, é mais ou menos essa linha que eu sempre sigo. Eu sou muito chato com taxas, cara. Eu sou um chato das taxas. Eu incomodo porque isso, no longo prazo, vai fazer muita diferença. O pessoal pode dar uma pesquisada do quanto que uma taxa, às vezes, de 1% para 2% em 20, 30 anos, quanto que isso afeta, quanto que isso vai impactar o teu lucro, né? Então, isso dá muita diferença. E tem que me cortar aí, cara, porque senão vai dar 1 hora, eu também tô falando aqui, cara. Não, ainda falta aqui quanto? Não, ainda tem uns 15 minutinhos aqui. Senão eu tô falando. Cara, mas olha só, só complementando essa pergunta, acho que foi do Nicolas, com relação a isso aí, você falou de taxas também. Um negócio interessantíssimo que acontece de vez em quando é uma startup entrar no mercado de investimento, né? Uma fintech, digamos assim, e ela, para penetrar no mercado, ela tem taxas muito pequenas. Ou até o que o Spaceship fez, eu não sei como é que está agora, mas até pouco tempo atrás, até 5 mil dólares, ele não cobrava taxa alguma, porque ele queria aumentar a base de clientes dele. E eu entrei nessa. Então, o que eu fazia estrategicamente? Eu ia colocando lá um débito automático, toda semana no valor X. Quando chegava pertinho de 5 mil, eu sacava. Começava de novo, pertinho de 5 mil, eu sacava. Assim vai. E olha como é interessante o lance da educação que você falou. Eu nunca ia pensar nisso, cara, porque eu não sou um cara da matemática. Eu não sou o cara dos investimentos. Eu nunca ia pensar nisso. Mas lendo reviews de outras pessoas, eu vi um cara dizendo que fazia isso desde sempre. Então, opa, peraí, por que eu vou ficar pagando taxa? Vamos ganhar. Isso. E eu fiz isso, entendeu? Então é interessante isso, esse lance de startups que querem penetrar no mercado, querem aumentar a base de clientes, estão dispostos a queimar dinheiro ali por um tempo, um ano ou 2. Eu não sei se ainda está assim na Spaceship, ok? Façam um dever de casa. Mas por um bom tempo estava assim. O que eu digo aqui, a dica é só, essa dica nesse ponto, aqui na Austrália e em muitos outros países de língua inglesa, eles chamam de PDS. Tá? Que é o disclosure. Então é o contrato, eles explicam tudo que tá lá. E, gente, se a gente for preguiçoso nesse ponto de não ler e não entender, cara, eu passei por isso de, tipo, saber que a minha superannuation estava sendo cobrada, a taxa de compra e venda era de 0,87%. Toda vez que o meu empregador depositava, ou eu depositava dinheiro, era cobrado uma taxa, além das taxas de manutenção, uma taxa de 0,87% por compra. Tá? Eu descobri isso porque não está no teu statement, não está no extrato que eles te mandam. Está só no contrato, no PDS. E aí eu troquei para um outro fundo de investimento de super que me cobra 0,02. Então, cara, são 43 vezes menos. Imagina alguém te dizer... Tu quer pagar 43 vezes menos em uma taxa que tu está pagando? Eu fiquei pensando, será que eu quero? Eu acho que eu quero, né? Acho que eu vou querer. Então, tipo, olha a diferença que vai dar. Então, mas é complicado, cara. Tem que ler. Senão a gente vai estar pagando e não sabe nem de onde é que tá saindo o dinheiro. Exatamente, assim galera. Né? E olha só, o Raul também tem altos vídeos, viu? Fiquem ligados aí, se chama Investindo na Gringa. Lá no YouTube, ele tem altos vídeos dando dicas práticas de como você pode, né, melhorar seus rendimentos ali. Em termos de taxazinhas que os bancos colocam, você pode evitá-las, etc. Eu assisti alguns vídeos bem interessantes dele lá. O que eu postei agora de manhã foi exatamente sobre isso, de o que a gente fez aqui em casa, de venda, de revisão de contrato, de conta de água, luz, telefone, banco, tudo que a gente revisou para ganhar, melhorar desconto, manter os descontos, né? Ou ganhar outros. E quanto que vale a pena a gente, tipo, vender um carro, de doar roupa, sapato, enfim, coisa nesse sentido. E quanto que tu consegue levantar de grana, às vezes que tu não faz nem ideia, de coisas que tu tem em casa que estão paradas.
Então, pô, no meio dessa crise, a gente rever o que a gente tem, os gastos, e o que a gente pode se desfazer, cara, isso aí dá uma diferença bem grande no bolso. Bem grande no bolso. Bacana, cara. Questão de hábito, né? Educação, hábitos. Exato, exato. Bacana. Ô, Raul, só Show. assim, a gente está indo em direção aqui ao final da live, já pelo tempo aqui. Uma curiosidade que eu tenho, e que eu tenho certeza que muita gente tem também, é com relação a investimentos no mercado imobiliário. Como é que você vê isso aqui na Austrália, cara? Eu acho muito bom. Ele, claro, como tudo agora tiveram algumas flutuações, obviamente. Como eu não tenho hoje a residência permanente, o acesso que eu tenho aos empréstimos, né, para fazer isso, elas são um pouco diferentes. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui? A gente está guardando dinheiro para poder dar o depósito, que é aqueles 20% de depósito, que é o ideal, que eles falam. Enfim, existem várias coisas nesse sentido. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente botou um número, criou um número mágico na nossa cabeça, que esse é um valor, talvez, de imóvel que a gente vai querer comprar daqui a X anos. Então, a gente está guardando dinheiro em relação a isso. Então, é uma possibilidade. Vou comprar? Vamos? Não vamos comprar? Não sabemos, mas estamos guardando para. Então, esse é o primeiro passo. Ter o dinheiro, caso estiver disponível, né? Caso estiver disposto a utilizar. Então, esse é o primeiro ponto. Guardar para ter. Porque se surge uma oportunidade, pum, né? Eu sou muito fã do mercado imobiliário, tive imóveis no Brasil, tive consórcio de imóveis no Brasil, fiz isso quando eu tinha 18, 19 anos, eu fiz os primeiros, eu comprei imóvel na planta, e aí eu também fiz consórcios imobiliários, o que me ajudou e alavancou. Quando eu já estava na Austrália, eu comecei a colher os frutos. Então foram em média de 7 a 8 anos que eu demorei para colher os frutos. Mas eu colhi na melhor época possível, porque era a época que eu não precisava. Então, o que eu economizei lá atrás, pum, se pagou. Então, aqui na Austrália também tem algumas plataformas que tu pode comprar como se fossem os fundos imobiliários, né, que são os REITs, o REIT, aqui na Austrália, dá para dar uma pesquisada. Também tem uma outra plataforma que eu fiz um vídeo que é chamada Bricks, então se o pessoal quiser dar uma olhada e entender também. E o mestre disso é que eu falei, cara, é o Alvi. É um cara que ele é muito querido, ele tem um coração gigante, ele fala sobre isso. Eu sou praticamente fã, né, do mercado imobiliário e muita gente aqui faz isso. Cara, compra um imóvel, muita gente não, é bem menos que a gente imagina. A gente acha que todo australiano tem 8 casas, né? Cada australiano tem 5, 10 casas. Não tem, não é verdade. O número de australianos que tem 2 ou 3 casas é muito pequeno. É muito. Então, assim, se eu pudesse pensar num plano perfeito, sim, gostaria de ter, por exemplo, imóveis para que a gente pudesse alugar, né? Então, se a gente tem uma condição de segurar, digamos, acontecer essa crise, não está alugado o nosso apartamento, a gente tem que ter grana para bancar a prestação, né? Do imóvel. Então, isso a gente tem que pensar também antes de querer sair pulando. Então, se puder, sim, ter imóveis para alugar e vai pagando com aluguel essa prestação, porque aqui na Austrália é quase que bem simples. Assim, tu vê o valor do aluguel, tu divide, o valor da prestação, ele é mais ou menos realmente o que as pessoas pagam de aluguel. Então, tu tá saindo no 0 a 0, mas tu já tá tendo lucro de não pagar. Mas, enfim, cada um tem a sua estratégia, né? Mas sim, eu acho muito interessante o mercado imobiliário. E nessa plataforma que eu comentei, por exemplo, de fevereiro para cá, tá com um crescimento de em torno de 6 a 7% em 3 a 4 meses, mesmo durante a crise. Então, para mim, está sendo muito vantajoso, com tudo isso acontecendo, eu não ter caído, eu ter só alavancado na minha exposição ao mercado imobiliário. Então, acho que eu sou um fã, na verdade, disso aí. Eu acho muito legal mesmo. E tem várias coisas de impostos, né, aqui na Austrália que te ajudam em relação a isso. Então, dá para trabalhar bastante, assim, em relação a isso. É bem legal. Legal. Inclusive, eu assisti um dos teus vídeos que foi o que você falou do Bricks, que é aquela plataforma que criou uma simbologia lá que você não compra a casa, você compra os tijolos da casa. Os tijolos da casa, né? Exatamente. Galera. Compra uma pecinha. Porque, pô, eu tenho 50 mil para dar o depósito de uma casa? Não tenho. Mas eu tenho $50 para comprar um tijolinho da casa. E assim, essa é a ideia dos caras, né? E por isso que me interessou. Porque eu achei legal. Então, não vão sair correndo lá, querendo comprar tudo lá, porque o Raul falou, não, gente, pesquisa, leiam. Estuda, Vejam se a plataforma está de acordo com o que vocês acreditam, se vale a pena, se não vale.
Porque acho que esse é o impulso, acho que é a pior coisa que a gente pode ter na hora de investir, cara. Impulso é... Se tu tá ouvindo todo mundo falar de uma ação, é porque tu já perdeu todo o pico de crescimento dela, né, cara? Correto. Ou uma Correto. boa parte. Porque quando tu descobre, cara, muita gente já fez muita grana antes de ti. Isso é clássico. Então tu pensa, eu vou pular. Aí pulou lá na Bitcoin em dezembro de 2016, quando pulou de 12 para, sei lá, 25 mil, aí quando tu entrou, tu pagou 22 mil, né? Aí Correto. no dia seguinte, pá, voltou para 5 mil. Aí a galera... E ainda a história a gente já sabe, né? Que se repete over and over again. Pô, depois desse insight aí, cara, esse insight aí pagou a live aí, pagou o tempo da galera aí. Muito bom, cara, muito bom. Cara, a gente tá aqui com, acho que 3 minutinhos só. Eu queria te deixar aí um espaço aberto para dar uma mensagem final. Aproveitar e te agradecer mais uma vez pela disponibilidade aí em estar democratizando esse teu conhecimento. E o que é que você gostaria de falar aí para finalizar a nossa live? Não, queria realmente agradecer, cara, porque foi muito legal, assim, bater esse papo com pessoas que têm uma mentalidade de querer ir para frente, sabe? Porque tem gente que não tá lá, e a gente também não tá, mas a gente tá almejando esse crescimento. E essa é a minha ideia, cara, é compartilhar conhecimento. Porque eu gostaria muito de ter alguém, quando eu cheguei aqui em 2014, cara, em 2014, as pessoas que trabalham com YouTube, que falam sobre a Austrália, cara, se tinha, eu nem conhecia. Eu vim pra cá porque amigos meus moraram aqui e falaram, cara, brother, vai pra Austrália, sei lá, vai trabalhar na obra, estudar não sei o que e conseguir um sponsor. Beleza, bora lá, eu tô indo. E, cara, se eu puder realmente, de coração, e não é tipo, cara, não é clichê nem nada, mas se de coração puder compartilhar essas ideias, realmente, esse é o objetivo do canal. Eu tenho meu trabalho full time, eu trabalho com isso, faço os vídeos durante a semana, tento responder o pessoal. Então, qualquer ideia que o pessoal tenha, porque por lei, como eu não posso falar o que vocês têm que fazer, se vocês me derem uma dica, cara, o Spaceship, tive uma ideia, vou fazer um vídeo sobre Spaceship. Eu vou começar a usar, eu vou mostrar como é que eu vou estar trabalhando e eu vou estar dando a minha cara a tapa. Se eu perder dinheiro, eu vou mostrar para vocês, prometo. Se eu ganhar, eu também vou mostrar. Então, é botar a cara a tapa, porque, cara, acho que isso é o que tu vai ver se as pessoas são honestas, se elas são reais, fazendo as coisas dentro da lei, fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito e compartilhando, cara, porque tenho certeza que quem vir para a Austrália esse ano que vem e tiver um pouquinho mais de conhecimento, cara, vai ser uma vantagem muito grande. E a gente sabe o quanto que ter uma mão, te estendendo uma mão aqui na Austrália faz uma diferença, né? Então, acho que é isso aí. Acho que essa é a ideia mesmo, é compartilhar o conhecimento e não ganhar em cima de ninguém, né? Se a gente se ajudar, ganhar todo mundo junto. Essa é a ideia. Show de bola, cara. Beleza? Fantástico a live, fantástico. Tenho certeza que a galera tirou muito valor aí do nosso bate-papo. Mais uma vez, brigadão por isso aí. Eu já estou aqui preparado para o São João, olha só. E é isso aí, cara. Obrigadão, Sávio. Obrigadão, Raul. Forte abraço, cara. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês aí. Foi muito bom. Valeu.